dia. Os idosos têm muitos direitos já assegurados pela lei. Alguns são bem conhecidos e outros a maioria das pessoas nem conhece, por isso não corre atrás. Por exemplo, gratuidade no transporte público, prioridade na restituição do imposto de renda, também nos processos judiciais. Mas o que mais que pode ter para os idosos, que pode servir de benefício e que se a gente não souber, a gente não vai atrás? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje e quem vai ter esse papo comigo para a gente esclarecer tudo e você ficar sabendo de tudinho a respeito é a doutora Jaqueline França, que é advogada. Bom dia. Bom dia. É com muita satisfação que eu estou aqui hoje, tá? Me sinto muito honrada de estar aqui para falar um pouco sobre os direitos dos idosos. Pois é. Primeiro vamos conceituar o que é idoso, porque a gente tem aquela história do etarismo, mas nesse caso específico é preciso ter esse etarismo para a gente dividir os benefícios. Exatamente. Hoje nós temos o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003. Ele fala que a pessoa idosa é aquela que tem 60 anos ou mais. Isso. Dentro desse conceito existe a prioridade especial, que são pessoas que têm 80 anos ou mais. Isso já é a prioridade da prioridade? É, a prioridade da prioridade. E ele fica nesse critério em todas as situações processuais, no dia a dia, em estacionamento, em supermercado, todos eles são aplicados à prioridade especial. Você diria que esses direitos todos, porque antes a gente nem falava nisso, para um idoso conseguir o banco para sentar no ônibus era bem complicado, porque ninguém entendia que aquilo era um direito dele, não. Se fosse uma criança, não levantava, não. Verdade. Hoje a gente já tem alguns direitos que estão bem de domínio público. Por exemplo, esse lugar no ônibus, todo mundo já sabe que aquela cadeirinha da frente é assegurada para o idoso. Tem alguns que já são de domínio público, mas tem outros que parece que são meio invisíveis ainda, né? Exato. O que a gente pode observar aqui no estado do Maranhão, como por exemplo, quando a gente vai a um supermercado, já tem aquelas placas que deixam bem claro o acesso de filas prioritárias. Nos correios, nos bancos, então tem instituições públicas e privadas que elas já deixam o critério a ser observado. Tem uma plaquinha, você só não vai respeitar se você não quiser mesmo, né? Isso é verdade. Então o estatuto, ela garante essa observação, certo? Mas as instituições, elas também colocam a placa. E onde a gente chegar que não vê, a gente deve observar essa lei. Apesar de não estar sendo colocado em placa. Não tem nada visível. Exatamente. Ele está ali, todo mundo já sabe que, por exemplo, na fila do supermercado, mesmo que não tenha placa, a gente sabe que ele tem direito a um lugar mais na frente que a gente, né? Exatamente. Mas isso aí já não precisa de placa. Mas algum que não seja ainda de domínio público, doutora? A gente também tem a questão dos estacionamentos, certo? 5% do estacionamento nas questões públicas, em locais públicos ou privados, devem ser destinados a pessoas idosas. Isso. E elas precisam ter o seu cartão colocado justamente no veículo para ser identificado, certo? Tem também a questão da gratuidade gratuidade nos transportes públicos, né? E essa gratuidade, o estatuto, ele deixa bem claro que as pessoas a partir de 65 anos devem ter a gratuidade desde que tenha o cartão do idoso. Aqui no Maranhão tem uma lei específica para aplicar programas voltados ao idoso. E o estado do Maranhão, ele aplica a gratuidade para pessoas a partir de 60 anos de idade. A gente está bem avançadinhos, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. E o município de São Luís, ele segue os 65 anos de idade, mas ele tem um programa que pessoa de 60 a 64 anos pode solicitar a gratuidade desde que é observado alguns critérios. Então, a pessoa que tem 60 a 64 anos pode estar indo para o terminal de integração, qualquer um dos terminais, solicitar o cartão de gratuidade. Ok. Mas essa passagem no ônibus, as empresas, agora deixa eu ver o lado contrário, né? Eles têm um limite de concessão dessa gratuidade? Por exemplo, vai que 10 idosos resolvam viajar de uma vez, sem combinar, estão na mesma viagem, no mesmo ônibus, no mesmo roteiro. Como é que a empresa faz nesses casos? Eu imagino que não é só a gente chegar e pedir que vai ter a gratuidade, né? Nesses casos, são as viagens interestaduais, certo? É garantido 2 assentos para as pessoas idosas. Ah, sim, tem a determinação do número de assentos. Exato. Né? Agora, a pessoa chegou na rodoviária, os 2 assentos estão sendo ocupados. O que elas podem fazer? Elas podem pagar 50%. Todos os idosos que chegarem
além aquelas duas pessoas, elas podem pagar os 50%. Ah, tá. Não vão ficar desamparadas, não, né? Todos vão fazer essas Chegou, viagens. aquele percentual já está ocupado, já está fechado, mesmo assim ela tem algum benefício, mesmo que pela metade. Exatamente. Ah, é claro, pagar meia passagem é melhor do que passagem É inteira, verdade, né? não vai deixar de viajar, de aproveitar, né, o que for fazer por causa de não ter alcançado essas... Esses direitos todos já estão sendo respeitados direitinho, né? Já sim. Assim, vamos para alguns que ainda não estão assim muito, que a gente não sabe muito. Por exemplo, com relação à IPTU, o idoso tem algum direito? Certo. O Estatuto do Idoso, ele não aborda sobre a isenção de IPTU, porque os municípios, eles têm a sua aplicação própria. Cada município, ele fala como vai ser aplicado ou não, certo? No município de São Luís, eles podem se deslocar até a Secretaria Municipal da Fazenda, que fica localizado no centro, e solicitar esse requisito, certo? Tem alguns critérios, idade, comprovante de residência, porque se o imóvel for próprio, ele pode estar requerendo, e análise também financeira. Ah, tá. Não é assim, sabe? Eu tenho 60 anos, eu tenho 65 anos, eu já estou livre do IPTU, não. Tem todas as regras. O imóvel precisa estar no nome dele para ele ser isento, é isso? Sim. E tem que ser um imóvel próprio, para ele mesmo, dele. Por exemplo, eu tenho meu pai e minha mãe, moram comigo, já tem mais de 70 anos, vamos lá. E aí, esse imóvel não está no nome deles, está no meu. Mas eu posso alegar que eles moram comigo, que eles desfrutam do mesmo imóvel. Isso não vale, não? Não. Tem que estar no nome ou dele ou dela, desde que tenham acima dos 60 anos. Ah, tá. Com relação ao benefício de proteção continuada, que é o famoso BPC, os idosos também estão incluídos dentro desse benefício, né? Mas ele não é fácil nem para quem não é idoso. Para o idoso, como é que fica essa situação? Certo. Eu gostaria de pedir a licença para começar falando sobre alimentos. Isso. Certo. É dever nosso prestar alimentos para o idoso, certo? Então, se ele não tiver aquela condição de se prover, se ele for vulnerável, o Estado ele deve fornecer essa alimentação de acordo com o assistencialismo, que é o BPC. Certo? Como é que eles conseguem o BPC? Atingindo a idade de 65 anos. E isso é importante falar aqui porque o idoso com 60 anos já é considerado idoso e já é atendido todas as questões e direitos do Estatuto. Mas para você pedir o benefício da prestação continuada, você precisa ter 65 anos, certo? E uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo. O que isso quer dizer? Que na sua casa, na sua residência, a soma de todas as rendas tem que somar 1/4 do salário mínimo para cada um. Certo, para cada um. Quer dizer, não tem limite de quantas pessoas, mas cada pessoa só pode, vamos dizer, por exemplo, ter direito a 1/4, que dá o torno de 400 e pouco hoje, né? A gente está com salário de 1.621, então dá 400 e um pedacinho. Cada pessoa da família, ela tem que ter só 400, esse tantinho de renda para que esse idoso tenha direito a esse benefício. Exatamente. Exatamente. Não é uma coisa tão simples não, né? Não. Por isso que é importante ter uma assistência jurídica, acompanhar por uma advogada, um advogado, para justamente fazer a análise corretinha da documentação. E hoje, muitos desses idosos, como é que eles fazem essa solicitação? Eles precisam se cadastrar no CadÚnico, que é feito no CRAS. Depois eles vão ao INSS pedir, fazer o requerimento desse BPC. Muitos deles são indeferidos por questões documentais, né, que não está apresentando uma documentação correta, ou também são suspensos. Como é que são suspensos esses benefícios? Quando tem uma mudança na família. Por exemplo, ou alguém recebeu um salário e já recalculou a renda, aquela né? renda. Exatamente. Então, é sempre importante fazer esse acompanhamento. De 2 em 2 anos, o INSS ele faz essa análise para saber se as pessoas que estão recebendo continuam dentro desses critérios. Ok, nós vamos só dar uma pausinha aqui na nossa conversa, mas é rapidinho, a gente vai só tomar uma água, tomar um café e voltar para continuar conversando. Um minutinho só e eu volto já já. Gente, estamos de volta conversando aqui sobre os direitos dos idosos, tudo que já está assegurado por lei, tudo que ele ainda não sabe que tem direito, mas que pode correr atrás. E a gente estava falando no final do primeiro bloco sobre o BPC, né? Que é
benefício da prestação continuada. Toda vez eu me enrolo no escrever. E eu estou conversando aqui com a doutora Jaqueline França, que é advogada. E a gente estava falando, para ter acesso a vamos dizer, esse atendimento jurídico, é uma coisa facilitada para o idoso? Porque eu imagino que não deve ser fácil para ele buscar essa ajuda jurídica, porque ele não sabe nem quanto é que, por exemplo, ganha cada pessoa da casa. Como é que ele faz para ter acesso a esse tipo de serviço, doutora? Olha, primeira situação, ele se deslocar até o CRAS, próximo da residência dele, para fazer o cadastro único. Isso. Certo? Lá eles vão pegar toda a documentação dele, todas as informações, certo? Da questão familiar. Depois desse cadastro, ele vai até o INSS, dar entrada no seu requerimento do BPC, certo? Muitas das vezes é deferido sem necessidade de uma assistência judiciária ou jurídica. E aí, caso de indeferimento, ele pode estar buscando alguns dos meus amigos, advogados, ou a mim mesma, ou até a Defensoria Pública. Pois é, eu queria saber, esse atendimento gratuito, porque a gente está falando de pessoas vulneráveis, Sim. de pessoas que só têm um quarto do salário mínimo como regra básica para conseguir determinado benefício. Ele não vai ter direito dinheiro para pagar um advogado. Então, corre direto para a Defensoria Pública? Pode estar indo também a Defensoria Pública. Eu acho mais fácil levar logo para a Defensoria Pública, porque senão vai demorar muito o auxílio que ele precisa no dia a dia, né? Porque assim, precisa fazer uma análise completa, né, de documentação. Então, esse auxílio jurídico, ele ajuda justamente isso, para ser deferido da melhor forma possível. Exatamente, porque às vezes é indeferido por uma informação errada que foi prestada, Exatamente. né? E só a correção dessa informação, de repente, já dá direito a esse benefício, né? Exatamente, já defere. Nunca se a gente falou de alimentação no primeiro bloco, mas tem uma outra situação bem legalzinha, eu vou dizer que é legal, com relação à concessão de alimentos, a garantia, nem diria concessão, a garantia de alimentos desse idoso. As pessoas da família também são obrigadas a prover isso, né? Isso. Vou deixar bem claro aqui quem é a obrigação de cuidar dos idosos. O Estatuto do Idoso, ele deixa bem claro que é obrigação da família, do Estado, da comunidade, do bairro e de toda a sociedade. Ou seja, todos nós somos obrigados a cuidar dos idosos. Se virmos ou testemunharmos alguma situação como maus tratos ou abandonos, devemos imediatamente comunicar às instituições, certo? A questão da alimentação, esse idoso, ele pode escolher um de seus filhos. Vamos ter, por exemplo, ele tem 5 filhos. Ele escolhe o filho X para dar a alimentação. Ele pode entrar na justiça para requerer que o filho X pague a alimentação para ele. Isso significa uma pensão alimentícia? Exatamente. E se esse filho não pagar, ele pode ser preso. Jesus! Sim. Aí o que acontece? Aí vocês podem me perguntar, doutora Jaqueline, mas e os outros filhos? Sim. O filho Deixa eu perguntar, e os outros filhos? O filho X, ele pode pedir em uma ação contra os outros filhos. Ele pode entrar no judiciário para pedir a divisão desses alimentos com os outros filhos. Peraí, deixa eu fazer um exemplo aqui. A minha mãe, ela tem 4 filhos. Certo. Vai que ela me escolha como a pessoa que vai garantir esse benefício para ela, né? Aí eu acho que não é tão justo só eu prover esse benefício. Eu posso recorrer à justiça para que meus irmãos também ajudem, Exatamente. Para que seja dividido entre vocês essa pensão alimentícia. Mas no momento em que ela escolhe um filho, ela já está dizendo que é aquele que deve pagar, né? Você pode até recorrer, mas se a justiça disser que não, é você que tem que pegar a responsabilidade. Pagar. E tem a penalidade. Se não pagar, você pode ser preso. Essa é a única coisa que leva para a cadeia imediatamente, né? Pensão alimentícia, né? O não pagamento da pensão alimentícia, né? Essa pensão, no caso, ela tem um valor pré-estabelecido? Depende dos critérios do filho que pode pagar. Certo? Geralmente faz uma análise da questão financeira desse filho e das necessidades da mãe ou do pai, certo? Entendi. Tá. É toda uma situação bem complicada, bem complicada. Esse é um direito que eu diria que ainda não é tão de conhecimento público, porque a gente vê exatamente o contrário. A gente vê a família pegando o dinheiro do idoso e se beneficiando dela, e não o contrário, né? Exatamente. Porque a gente vê muitas famílias onde o idoso passa a necessidade, mesmo ele tendo uma aposentadoria, que ele acaba não desfrutando, ele sustenta a família toda com aquela aposentadoria. Nesse caso é interessante frisar que hoje aqui no Maranhão existe
a vara especial do idoso. Isso, então, tem. todas essas questões de maus-trato, abandono, roubo, furto, eles estão indo diretamente para essa vara para dar celeridade processual. Isso. Então, hoje a gente sabe que o idoso ele não tem mais aquele tempo para estar esperando o trâmite comum da justiça. E aí, justamente... Aí ele tem até prioridade nessa tramitação também, né? Exatamente. Não só nessa vara especial, mas em todos os processos. Mas pela vara fica mais fácil, né? Exatamente. Porque é um processo mais agilizado, vamos dizer assim. De acordo com o estatuto, porque essa vara é especial do Estatuto do Idoso e outras demandas mais específicas. Isso. Agora vamos falar daquele idoso que não está tão necessitado assim. Ele está ainda legal, ele quer trabalhar, ele já está aposentado, mas ele ainda se sente em condições de voltar ao trabalho, a gente vê muito. Nesse caso, ele tem alguma prioridade na volta para o mercado de trabalho? Olha, o estatuto ele fala que é necessário que as empresas elas se adaptem para receber os idosos. Acessibilidade, funções prioritárias, tem programas do governo que também dá incentivos, certo? Salvo engano, aqui também na Assembleia teve um deputado que propôs um projeto de lei, justamente o Vigora 60+, onde dá ideias de programas para que o Estado cumpra para reinserir esse idoso os idosos no mercado de trabalho. E é o que a gente vê muito hoje, né? A gente vê muito idoso no mercado de trabalho, né? Porque se aposentou que precisa ficar dentro de casa sem fazer nada, né? Verdade. E hoje a população idosa no Brasil chega a 15%. Mas todo mundo vai ficar velho, só tem uma forma de não ficar velho, eu sempre digo isso, é se você morrer mais jovem, né? Isso Como ninguém quer essa opção, eu acho que a de ficar idoso E com a expectativa de vida aumentando a cada pesquisa que é divulgada pelo IBGE, a gente tem que estar mais preparado ainda para esse mundo dos 60+. Exatamente. Hoje, a análise, por exemplo, na Câmara dos Deputados, ela não está mais sendo pontual em relação aos idosos, está sendo estrutural. O debate está em todas as comissões para incluir o idoso como um debate muito importante. Quer dizer, ele não é um ponto lá dentro das discussões, né? Ele permeia todas as discussões, é isso, né? Exatamente. Com isso fica mais facilitado o acesso a esses benefícios, né, doutora? Exatamente. Por exemplo, em 2025, a Comissão da Pessoa com Deficiência, com a relatoria do deputado Duarte Júnior, ele aprovou que o BPC pudesse ser o critério de hoje, que é 1/4 do salário mínimo, passar para meio salário mínimo. Olha só que avanço, né? Pois dá é, 600 então, e pouco. Exatamente. Então, vai integrar com que mais pessoas daquela família possam estar recebendo o seu benefício. Porque o que acontece? O benefício, diferente da aposentadoria e da pensão, ela não dá direito ao 13º e também não dá direito à pensão por morte. Então, é necessário fazer toda essa análise dentro da família que realmente precisa desse valor. É vamos dizer, um guarda-chuva de proteção, né, para garantir que esse idoso tenha esses direitos respeitados e assegurados. Primeiro assegurados e depois respeitados, né? Porque hoje a gente está com 1/4 do salário mínimo, eu falei que dava... 400 e pouco. Está 400 e pouco. E a metade disso já dá 800. Eu falei 600, mas é 800, porque o salário mínimo já está 1.621, né? Então já dá mais de R$800. Então já é uma renda mais considerável com relação a esses 400 que recebe, né? Aí passa a ser a renda per capita passaria a ser 800 por família? Por família. E mais Por família não, por pessoa. Per capita, exatamente. Por família ali, per capita. E interessante também que nesse proposta que foi aprovado, se dentro dessa família tenha mais outro idoso que já receba, esse valor do BPC vai ser isento do cálculo. Por exemplo, se o marido já recebe e a esposa está... Exatamente, e a esposa idosa também está pretendendo receber... O dinheiro do idoso que ele já recebe não entra nesse cálculo. Não entra no per capita. Melhor ainda, porque senão só ele já levava a coisa lá para cima, acabava com o benefício de quem vinha atrás, né? Exatamente, sem contar que a medicação, locomoção... Leva boa parte disso, né? Leva com toda certeza, porque antes se tivesse um beneficiário, a família só podia ter um beneficiário por família. Exatamente, era. Agora já temos uma mudança aí, já pode ser mais, desde que seja vulnerável. A gente não está falando aqui de todo idoso, a gente está falando daqueles que têm vulnerabilidade, que têm necessidade da assistência do Estado, aí sim. Por exemplo, se você é aposentado, ganha um salário lá em cima, aí não precisa pedir isso, né? Nem vai conseguir, né? Não adianta pedir. Aliás, nem adianta pedir, né? Eu sei que ainda ficou muita coisa de fora que a gente poderia falar a respeito do idoso e desses direitos assegurados e que a gente precisa sempre
dar informação, precisa levar o conhecimento de todo mundo para que todo mundo tenha acesso a ele. E quando não souber o que fazer, vai na defensoria, pede ajuda e vai ter todos os esclarecimentos com toda certeza. E muito obrigado por seus esclarecimentos hoje, por todas essas informações, por me ajudar a fazer o café de hoje. Gente, eu fico muito feliz em poder participar desse maravilhoso café e poder contribuir, pelo menos um pouquinho, com que as pessoas possam conhecer o direito do idoso, né? Então, quem conhece um idoso já avisa, né, sobre o nosso programa, para que possa conhecer sobre seus direitos. Tem que avisar, passar informação, porque a informação é uma coisa muito importante. Verdade. Porque através dela você fica sabendo do que você pode e o que você não pode fazer e você faz o que quiser com ela. Depois que a informação é sua, você faz o que você quiser com ela, porque a responsabilidade é sua. A nossa é passar essa informação e é isso que nós estamos fazendo. Bom dia para você, tchau e até a próxima.